Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e munícipes que nos assistem na noite de hoje, eu estou há 26 anos, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, na vida pública em São José. E eu já disse até nesta minha presente passagem, esse lugar aqui é muito sagrado. A gente tem que tomar cuidado no que diz, para não se... A coisa mais ingrata que existe é alguém falar de alguém sem razão. Então, eu já fui vítima disso, e todas as vezes que venho, quando vejo um colega na tribuna, eu fico ali observando, porque é bom, e me observem também. Acho que a crítica ela tem que ser... Eu sou crítico, todo mundo me conhece, sabe que eu sou duro nas críticas, os meus adversários são duros nas críticas à minha pessoa, mas quando a crítica está dentro do tom do que é justo, do que é correto, manda a bala que eu aceito. Mas quando se vem na tribuna e se fala porque alguém falou, alguém disse, eu fiz a correção ainda há pouco, porque neste jornal que eu li a matéria toda, a colocação foi do jornalista e não do entrevistado, e não do prefeito, só para deixar isso bem claro. Mas, senhor presidente, ainda há pouco o vereador Adriano colocou uma questão de mudança de horário, de mudança de... enfim, troca de horário de ônibus ou retirada de horários. Eu quero aproveitar, eu estou inscrito hoje nos dois momentos, queria deixar aqui uma ideia que não é nova e que não é minha, mas eu já ouvi muito falar. O município de São José, como qualquer cidade, e vamos falar de São José, de Palhoça, Biguaçu e Florianópolis, está todo mundo reclamando do excesso de carro e da ausência de ônibus na cidade. O que é preciso nós observarmos que o problema não é a quantidade de carros na Grande Florianópolis, não é a diminuição do número de ônibus, é a ausência de estradas, de vias públicas. Nos últimos 30 anos, na Grande Florianópolis, nós só conhecemos dois acessos que melhoraram o trânsito em São José, que foi a Avenida das Torres e a Avenida Beira-Mar. Palhoça teve a avenida, que eu esqueci o nome agora, o nome de uma mulher, Elza Luque, que melhorou a cidade, uma avenida, não é isso? Biguaçu fez umas pequenas modificações, Florianópolis não consegue mudar porque não tem como mudar. Então, o nosso maior problema, quando a gente o enfoque de qualquer discussão da questão urbana, é a ausência de vias. E, infelizmente, eu dizia ainda há pouco, tirando aqui qualquer observação maldosa, nós não precisávamos ter um Maluf na Grande Florianópolis para rasgar a cidade de um lado a outro, porque é isso que ele fez em São Paulo. A Grande Florianópolis precisa de vias de acesso, precisa de avenidas, precisamos duplicar a BR-282, a Expresso que é uma sequência da 282. E, fundamentalmente, senhoras e vereadores, convocar as empresas de transporte coletivos e eles apresentar uma solução. Eu acredito que o maior problema nosso hoje é Palhoça, Biguaçu, São José, Florianópolis, não conseguir sentar e descobrir uma política de transporte coletivo. E política de transporte coletivo, vereador Aline, é o seguinte: se eu moro na Forquilhinhas e uso carro, mesmo assim eu tenho que contribuir para o transporte coletivo, o Fundo Municipal de Transporte Coletivo. Existem algumas cidades no mundo que são exemplos. Se vocês não sabem, a cidade de Milão, na Itália, é onde tem a tarifa de ônibus mais cara do mundo, vereadora. Mas os ônibus, eles vão, as linhas de transporte coletivo, ônibus, metrô, enfim, vão até 100 quilômetros fora da cidade. O transporte coletivo tem que ser um custo da população, tem que ser um custo da cidade. Não pode, que é terceirizado e deve ser terceirizado, mas o custo é nosso. Se eu não uso o transporte coletivo, mas eu tenho que contribuir para isso. Ou seja, quanto mais ônibus tiver na cidade, menos carro vai estar circulando. E hoje o que nós precisamos, não só em São José,
porque São José acaba sendo o gargalo de toda a grande Florianópolis, mas o que nós precisamos na nossa região é um novo plano de transporte coletivo desprovido de paixões, que não seja do prefeito de Palhoça, nem do prefeito de Biguaçu, nem do prefeito de São José, nem de Florianópolis, mas que seja nascido, presidente, nós, ao invés de ficarmos, muitas vezes, no embate da oposição por oposição, do ser contra, do ser a favor, que a Câmara de Vereadores se propusesse a apresentar um projeto, uma solução para o transporte coletivo partindo da nossa cidade. É isso que eu quero dizer, para evitar de que, até porque nós temos umas situações interessantes aqui em São José. O DETER que orienta as linhas intermunicipais. E quando muda um ponto de ônibus, um ponto de ônibus das linhas intermunicipais, a população cobra do vereador e cobra do prefeito. Por outro lado, quando é uma linha municipal, muitos até vão reclamar do DETER. Ou seja, então, por quê? Porque há uma série de interferências numa política que devia ser exclusivamente municipal. Então, eu queria, senhor presidente, sugerir que essa casa começasse a discutir propostas, primeiro, na área do transporte coletivo, que eu acho de suma importância, porque nós não temos solução. A gente anda na rua, anda nas nossas vias públicas, por mais que o município cuide das vias públicas, por mais que sinalize, mas as nossas vias hoje não estão adequadas à necessidade de um sistema de transporte coletivo. Por isso, senhor presidente, aproveitando a deixa, nesse momento, nessa minha participação, eu queria deixar essa minha proposta no ar, porque nós precisamos encontrar alternativas. Assim como eu disse ainda na sessão anterior, quando, num dia desse, alguma vereadora que criticou o problema de uma fossa em Barreiros, eu deixei o seguinte questionamento: para onde vai o resíduo daquela fossa? Nós, às vezes, discutimos o problema do tráfego, mas não discutimos o problema do transporte coletivo. Às vezes discutimos a questão, outro ponto importante, ainda tenho tempo, senhor presidente. Vossa Excelência, assim, meio rapidamente colocou aqui a questão dos caixas eletrônicos. O problema não é não ter caixa eletrônico ou mandar o banco pagar a vigilância para o caixa eletrônico. O problema está no ladrão. Nós, às vezes, ficamos tendo foco para o problema de um caixa eletrônico, quando o problema não é o caixa eletrônico, o problema é o ladrão. E nesta semana, para quem acompanha os jornais, a Polícia Militar de Santa Catarina, certamente na sua área de pesquisa, está levando em nível nacional um modelo de que, quando o caixa eletrônico é assaltado, explode, as notas ficam tingidas, há uma tinta que acaba colorindo e estragando as notas. Então, a tecnologia existe para isso. Mas eu quero dizer que, fundamentalmente, o maior problema desse país, ou em relação aos caixas eletrônicos, não é deixar de ter caixa eletrônica. Todo mundo quer ter o conforto, quer ter o serviço. O problema está no ladrão. E nós, enquanto as penitenciárias forem públicas e mal administradas, enquanto um garoto de 12, 13 anos assalta ou participa de uma quadrilha e só ele é culpado porque sabe que não vai preso, nós não vamos aqui resolver o problema do caixa eletrônico. Enquanto o Estado gasta milhões para comprar armas e carros, gasta milhões para construir penitenciária, não tem dinheiro para melhorar a qualidade de vida e a renda dos nossos alunos das séries iniciais aí, que muitos deles, por problemas do lar, por problemas de assistência no lar, por problemas de lar destruídos, vão ser os futuros marginais. Não se tem dinheiro, no estado da Bahia não se dizia, ou se diz que não tem dinheiro para investir no menor infrator, mas levaram 2.500 soldados, pago pelo Estado, para ficar 3 meses cuidando do carnaval na Bahia, quando houve aquela greve dos policiais. Não tem dinheiro, vereador Moacir, para atender um menor, mas tem dinheiro para botar 2.500 homens armados até os dentes para cuidar da população lá na Bahia, vindo de fora, até de Santa Catarina, foi soldado para lá, foram policiais para lá, da Força Nacional, para cuidar do Estado da Bahia. Então, não era muito melhor pegar esse dinheiro e investir no menor infrator? Experiência que, aliás, já aconteceu em São José.
experiência que, aliás, já aconteceu em São José, vereador Maci, e que foi abandonada pelo governo anterior e que, infelizmente, não voltou. Mas é possível, sim, acabar com a violência na medida em que se possa assistir aos menores que têm propensão a delinquir. Então, só para concluir nesses segundos finais, senhor presidente, às vezes não se deve colocar o foco do problema, mas descobrir quais são as soluções daquele problema. É isso que eu queria colocar, senhor presidente.